nós vamos aprender sobre cultura do Brasil. Porém, especificadamente, nós vamos falar sobre a geografia cultural. E Neto, como é que nós vamos falar sobre geografia cultural do Brasil, se o Brasil é tão diversificado, com 27 estados, com muitos municípios, muitas cidades, e como é que a gente vai conseguir especificar ou falar sobre cada uma? Então, pessoal, entenda. Nós vamos nessa aula entender um pouquinho sobre a cultura do Brasil, né? Sendo que por regiões, região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, para você, leigo, que ainda não conhece muito bem sobre a geografia do Brasil e suas diversidades, beleza? Então vamos lá. Primeiro, Neto, o que é geografia cultural? Então, a geografia cultural, pessoal, ela consegue relacionar o espaço, a natureza e o ser humano nas suas inter-relações. Então, ela junta como é que essa região aqui do Nordeste, ela tem aquela cultura. Por que ela tem aquela cultura? E por que aqui no Norte nós não temos a mesma cultura? Porque, pessoal, se nós formos ver o relevo, o clima, a vegetação, a maneira de viver daquela região é totalmente diferente. Por isso que dentro dessas 5 regiões aqui do Brasil, cada uma vai ter uma cultura diferente. Por causa de quê? Da sua geografia. Então eu acredito que você não sabia que a cultura ela tem ligação direta com a geografia. Então vamos ver aqui agora o nosso tópico 2 aqui, regiões e suas expressões culturais. Vamos começar primeiro pelo norte. Pessoal, a região norte ela é marcada pela forte influência indígena e pela sua presença de florestas. Festas como o Círio de Nazaré, em Belém, e o Festival de Peretins, com suas bois de bambu, são exemplo de como a cultura local se relaciona com o ambiente natural. A culinária também reflete isso com os pratos cor base de frutas regionais, como o açaí e o tacacá. Então, pessoal, aqui na região norte, a gente vê essa influência da floresta amazônica e os seus rios, eles influenciam na cultura daquela região. Então, por que aqui o pessoal come muito peixe? Será que é por causa dos indígenas? Porque aqui a cultura ela é voltada mais para a natureza. Será que é por causa da floresta amazônica? Então você consegue entender por que lá tem esse tipo de cultura e aqui no Nordeste não tem esse tipo de cultura, mesmo morando no mesmo país. Conseguiu entender? Vamos lá. A segunda será o Nordeste. O Nordeste, vamos ler aqui o que é que nós vamos entender sobre o Nordeste. O Nordeste é uma das regiões mais culturalmente ricas do Brasil. O clima semiárido do sertão influencia a música como o forró e o baião, que falam de seca e da resistência do povo. Já no litoral, festas como o Carnaval, Carnaval de Salvador e o São João, Campina Grande, mostram a alegria e a religiosidade do povo. A culinária é marcada pelos pratos como o acarajé, baião de dois e tapioca. Então, pessoal, aqui no Nordeste a gente vê o quê? Que nessa região, por ser um semiárido, é uma região de seca dentro do Nordeste aqui. Então, aquelas músicas que vão ter lá vão ser músicas voltadas para o forró, música voltada para sertão, música voltada ali para o pessoal que mora no seu interior. Então, pessoal, aquela região ali é uma região de seca. É uma região que não tem assim uma paisagem muito bonita, é um povo um pouco sofrido. Então, nessa região, o povo gosta de tocar esses tipos de música. Vê a diferença do pessoal que mora aqui no norte, que é o quê? Que é mais floresta, que é mais rios. Lá no sertão não tem floresta. Lá é a caatinga. Então, o tipo de música lá é esse tipo de expressão cultural, entende? Vocês entendem que nessa região
a vestimenta daquele pessoal é uma vestimenta mais de couro, é uma vestimenta mais que cobre mais o corpo. Por quê? Por causa do sol que castiga muito essa região do Nordeste. Então, vocês conseguem entender? Sendo que no litoral aqui, ó, Salvador, Olinda, Recife, são regiões que tem um pouco mais de quê? De praias. E essas praias fazem com que a cultura daquele pessoal seja uma cultura diferente. Então, vê, dentro de uma mesma região temos culturas diferentes. Então você consegue entender que a geografia daquele lugar, ele consegue influenciar diretamente na cultura de uma região. Consegue entender? Então beleza. Vamos lá agora para o Centro-Oeste. E o Centro-Oeste, pessoal, nós temos o que lá no Centro-Oeste, né? Vamos ver aqui. No Centro-Oeste temos o Cerrado e no Pantanal a cultura é influenciada pela vida no campo e pela culinária. Festas como o Carvalhada, Perinópolis e a culinária à base de carne bovina e peixes refletem essa conexão. A arquitetura colonial de cidades como Goiás Velho também é um marco cultural. Então, essa festa de Carvalhada, o que é, Neto? É uma festa meio que medieval daquele lugar. E cavaleiros, né? Como é medieval, eles representam cavaleiros e existem dois grupos. Aí existem os cavaleiros azuis que representam Jesus e existem os cavaleiros vermelhos que eles representam os marrocos, alguma coisa assim. Então eles têm como se fosse uma batalha lá. Então esse é o festival mais conhecido aqui no Centro-Oeste. E no Centro-Oeste, pessoal, o Pantanal aqui, ele é berço de rios, é o berço de rios. Que rio, Neto? Ele é o berço de bacias hidrográficas, pessoal. Então as nascentes dos rios, eles nascem aqui. Aí meio que se distribui para a região, as regiões do Sudeste, do Nordeste, do Norte, até do Sul. Então lá é onde tem a maior planície de água. Então qual é a culinária de lá? Como já foi falado aqui, peixes, reflete muito essa conexão também, bovina. Então essa é a cultura de lá, comer peixe, comer carne bovina. Mas só que essa cultura também existe no Nordeste e no Norte, sim, mas aqui é mais frequente. Consegue entender? Beleza. Vamos agora para o Sudeste. E o Sudeste, essa região que é super populosa, nós vamos entender o que? A região mais urbanizada e industrializada do país. Tem uma cultura diversificada, como o samba, o carnaval de Rio de Janeiro, são conhecidos mundialmente, enquanto em Minas Gerais, as cidades históricas como Ouro Preto preservam a cultura do barroco e a culinária mineira, com os pratos como o pão de queijo, que delícia, e o feijão tropeiro. Consegue entender agora que aqui no Sudeste, a região que é mais elevada, um pouco mais do que as outras regiões, ela tem o que? A sua cultura de que lá temos trabalho. Por quê? Por causa de várias indústrias que vão para aqui. Mas influência de que do Sudeste? Lá temos Minas Gerais, lá temos Rio de Janeiro, lá temos São Paulo, que são cidades que influenciam na indústria e fazem com que pessoas de todo o país, do Brasil aqui, venham morar aqui, seja uma região muito populosa, levando até culturas para aquele lugar, sendo que as culturas que prevalecem lá é o samba, é o carnaval. Então são culturas que, por mais que sejam regiões diferentes, por mais que sejam estados diferentes, a região em si, ela preserva essa cultura de carnaval e de samba, beleza? E no Sul, para finalizar essa segunda parte aqui de regiões e suas expressões culturais, nós temos o que, né? Vamos ver aqui o que é que nós temos. Na região Sul, tem uma forte influência europeia, especialmente de imigrantes alemães, italianos e poloneses. Festas como o Oktoberfest balneário e a festa da uva, Caxias do Sul, celebram essa herança. A culinária inclui pratos como churrasco, polenta e uva, tupicos
típicos da cultura gaúcha. Então aqui nessa região aqui, na Pampa, né, no bioma Pampa, nós vemos que várias culturas europeias fixaram as suas raízes aqui no sul e nós temos uma cultura bem diversificada, feito eu já falei. Então, para essa segunda parte aqui das regiões e suas expressões culturais, nós temos essa mistura de culturas e diversidades que nós temos que aprender o quê? A respeito. Nessa terceira parte aqui, a influência da geografia na cultura, nós vemos e entendemos o quê? Que a influência da cultura nessas regiões é muito forte, sendo que para que a cultura ela venha se estabelecer em um local, a geografia ela tem que ser algo essencial. Por quê, Neto? Nós vamos perceber que cada região que nós vemos aqui, tem uma particularidade. No norte temos a floresta amazônica. No norte temos o cerrado, né? E temos a caatinga, influencia muito nesse local. No centro-oeste temos a pampa. No sudeste nós temos uma superpopulação de pessoas. E no sul nós temos a pampa. Beleza. Nessas regiões nós vemos que a influência do clima e da vegetação é muito forte. E vemos que na Amazônia nós vemos que beleza, então a geografia vai influenciar muito na vegetação, no clima e como essas regiões se comportam, beleza? E os patrimônios culturais naturais, né? Nós temos patrimônios culturais e patrimônios culturais naturais. Então nós vamos ver um pouquinho agora sobre isso. Os patrimônios culturais históricos, nós temos o Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais. A arquitetura barroca é muito influente nessa região. Então essas são culturas naturais. Pelourinho de Salvador, da Bahia, é também outra cultura que nós vemos aqui no Nordeste. Então essas são culturas, patrimônios culturais do Brasil inteiro. E quando é que nós vemos patrimônios naturais no Brasil? Nós temos o Parque Nacional do Cerrado, aonde, Neto? Parque Nacional do Cerrado da Capivara, temos lá culturas rupestres, né? Aonde, Neto? No Piauí. E no Pantanal e na Amazônia, nós vemos também o que? A biodiversidade e o modo de vida tradicional daquela região. Pronto, fechamos. Agora, nós conseguimos entender um pouquinho mais sobre a geografia cultural do Brasil. Nós vemos o que é a geografia cultural, vimos regiões e suas expressões culturais, vimos a influência da geografia na cultura e vimos patrimônios culturais e naturais do Brasil. Então, pessoal, espero que você tenha gostado dessa aula sobre cultura. É uma aula um pouco puxada, mas eu acredito que vocês conseguiram entender um pouco mais sobre a cultura do Brasil. Compartilha esse vídeo para algum amigo teu, para ele aprender um pouco mais sobre cultura. Se inscreve no canal, pessoal, para que outras pessoas consigam também assistir esse vídeo e fortalecer um pouquinho mais a nossa conexão aqui com vocês. Curte e comenta aí quais são as regiões que vocês mais gostam aqui do Brasil e aqui vocês queriam conhecer. Pessoal, esse foi o nosso vídeo. Muito obrigado por você ter chegado até o final desse vídeo. Então,